Bem, eu tenho que começar agradecendo essas palavras, porque não estava no script. Normalmente, a gente se habitua as pessoas a lerem o nosso currículo, e o nosso currículo diz uma parte, resumidamente, de quem nós somos, né? E o meu, eu acho que diz muito pouco. O meu diz lá que é pedagogo, mestre, doutor em educação pela UFPB, a graduação é na UFRN. Mas é incrível como dentro de cada uma dessas coisas, dentro dessa graduação, dentro desse mestrado, dentro desse doutorado, tem coisa que definitivamente não cabe no Lattes. Tanto não cabe que não está lá. Então, agora Marília acabou de me trazer uma grata surpresa, porque a nossa experiência é muito maior do que o Lattes. É muito maior. E também parabenizar, eu tenho que parabenizar, tenho que dizer essas coisas, porque esses espaços, o doutorado, o mestrado, a graduação, não é ali que se encerra as relações. Michelle está aí também. Michelle, eu adoro você. Tanto que a gente conversou, colega de doutorado também. Então, veja, a gente sai desses espaços não só com diploma. Eu gosto sempre de dizer nas minhas aulas, esses coleguinhas de vocês da graduação, provavelmente, não todos, obviamente, mas alguns vão ficar caminhando ao seu lado e vão se tornar bons amigos, boas amigas, que daqui a 10 anos, como diz Oswaldo Montenegro, quando você fizer sua lista de grandes amigos de 10 anos atrás, eles vão estar lá. Então, essas pessoas, elas são fruto também desses espaços que a gente usa para conquistar títulos, e é importante também, mas tem aí a dimensão humana e tem essa dimensão que é muito maior do que qualquer outra coisa. Bem, mas fruto desses cafés e conversa na UFPB, né, eu, Michele, Raíssa, Marília e uma série de colegas, a gente sempre dialogava sobre possibilidades. Na verdade, a gente sempre se inquietou, né? Tanto que ainda estamos aqui, né? Continua inquieto. Isso é muito bom. Então, a gente se inquietava naquele momento de que essas formações, inclusive as formações de doutorado, elas têm perdido, ou já perdido, um sentido, né? Elas continuam com a dureza, elas continuam com um modus operandi de séculos, talvez, atrás. E as pessoas são outras. Os sujeitos pedagógicos são outros, né? Miguel Arroyo tem um livro fantástico chamado Outros Sujeitos, Outras Pedagogias, né? Há um ano atrás também, diferente de Marília, eu não marquei essa data, até porque era uma coisa difusa que eu vinha construindo há muito tempo já, há um bom tempo, e aí surgiu a pedagogia da motivação, que é o meu espaço, é com que eu venho me ocupando nesses últimos tempos. E também é sobre essa pedagogia da motivação que eu venho falar aqui um pouco para vocês. Mas, desde já, eu queria destacar, porque a lógica do webinário é um seminário, é um professor que fala, mas eu queria muito, como tem muita gente boa, eu queria muito que a gente deixasse, viu, Marília, não sei como é que você pensou, mas eu queria muito que a gente tivesse pelo menos 10, 20, talvez, para a gente bater um papo e fazer pelo menos uma rodada de experiências sobre esses desafios da motivação, sobre essa seara emocional que quase sempre ela é suplantada pela esfera do burocrático, do acadêmico, do para ontem. Então, eu queria que, se fosse possível, a gente batesse um papo. Eu vou fazer uma apresentação dialogada com vocês, e não vou tomar a noite toda, prometo.
Tá? Luiz, E... Oi? se você quiser, eu posso começar, tá? Oi? Se você quiser, eu posso começar. Não, é no final, Mário. Eu já queria falar, você fica Viu? instigando a Eu vou fazer pessoa, uma eu já queria falar, entendeu? Eu vou fazer uma apresentação de alguns minutos e aí a gente bate esse papo. Beleza? Então, pode ser? Então, vejam só. Eu trago essas iniciais e voltando à história da inquietação. Porque são essas inquietações, são esse sujeito que busca, que se questiona, que não se encaixa direitinho no quadrado da educação, que faz com que essas perspectivas surjam. Que surja a escola de saberes, que surja a pedagogia da motivação. O que é isso? São pessoas inquietas, são pessoas curiosas, são pessoas que estão num processo de busca, de curiosidade epistemológica, para quem gosta de Freire, e eu gosto. Então, é curiosidade epistemológica que faz a gente transitar por esse meio. Então, repare bem, essas categorias, desde já destacar, a pedagogia da motivação é uma criação minha, é uma perspectiva educativa que eu tenho trabalhado, que eu tenho desenvolvido e que tenho botado em prática. Tenho escrito bastante sobre isso, está tudo no forno ainda. Essa pandemia, como Marília disse, atrapalhou muita coisa. Tinha um livro para sair com esse título, Pedagogia da Motivação, não saiu porque não tinha como fazer um lançamento. Enfim, todo mundo sabe os desafios que é. Mas o fato é que a pedagogia da motivação é o quê? Sou eu me inquietando mais uma vez, depois do doutorado, agora na universidade, pensando o que é que eu estou fazendo das minhas aulas, o que é que eu estou fazendo da minha vida. E aí eu começo sempre com o exemplo de como essas instituições, tanto a escola como a universidade, como qualquer outro espaço coletivo, eles nos convidam a um enquadramento. Então, repare bem, eu iniciei, eu sou professor efetivo aqui na Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, campus Mossoró. E, ótimo, eu entrei, foi aquela felicidade, tudo muito bom e tudo muito bem, e eu comecei a trabalhar, eu comecei a caminhar, eu comecei a dar aulas, e na minha cabeça eu estava sendo um professor que eu queria ser, o professor dialógico, o professor parará, essa coisa toda. Ótimo. Só que tem uma coisa sutil nas instituições, sabe? Elas nos convidam a parecer muito uns com os outros. E nesse processo de aparência, né, a gente vai perdendo a personalidade, né? A persona, como se fosse, né, quem é do teatro sabe que persona é a máscara. É como se você tentasse tirar a máscara e você já é a própria personagem, porque você se tornou. E Rubem, esqueci o nome, Fernando Pessoa vai dizer isso num poema fantástico. Quando eu tentei tirar a máscara, eu já era a própria personagem. Então, repare bem, eu, professor universitário, comecei a dar minhas aulas, mas ali eu também incorporei um perfil, uma personagem do que é um professor universitário. Resumindo, eu estava de camisa social em Mossoró, calça jeans ou social e sapatos de couro. Ao lado, uma bolsa também de couro. E tudo bem. Esse é o padrão, é o perfil do professor universitário. Só que junto disso, tudo bem, eu me sentia, dava para ir levando. E um dia no espelho do banheiro, eu me vi e eu me achei um pouco envelhecido e também um pouco feio. E eu comecei a pensar, não é só essas roupas, não é só esse perfil que está me envelhecendo. O problema é que dentro desse perfil tá surgindo, tem um sujeito aí que está deixando de ser quem é. E aí
eu comecei a repensar profundamente a partir dessa parte estética, dessa parte de roupa, que aparentemente não é nada, mas é muita coisa. Eu comecei a pensar que eu deveria romper com esse perfil de professor universitário, que é esse mesmo, é camisa social, calça social, sapato de couro, bolsa de couro, e você é top. Eu pensei, eu estou dentro desse perfil porque eu cheguei e vi meus colegas todos do mesmo jeito, mas eu não sou esse perfil e esse perfil está me tornando menos, o ser menos. E aí foi quando eu decidi que era hora de romper e voltar a ser o que eu me sentia bem. E aí, claro, eu sempre fui muito esporte, sempre gostei muito de tênis, de camisa mais simples e fui fazer esse primeiro grande movimento. E definitivamente eu posso dizer a vocês que eu passei, foi como um passe de mágica. Então essa primeira parte dessa roupagem, literalmente essa roupagem, foi muito importante para mim, porque as instituições elas apequenam as pessoas, elas fazem com que todas se pareçam muito. Vejam nas escolas, os professores se parecem muito, não tanto nas vestimentas como nos hábitos, no comportamento, no ethos daquele espaço, ele é muito semelhante. Para resumir a história, fiz essa mudança de paradigma e passei a me sentir muito melhor. Mas junto com isso, eu percebi que tinha mais coisa errada. Assim como eu fiz essa ruptura no processo de vestimenta, vamos dizer assim, vocês estão entendendo, não é a roupa em si o problema, é que esse é um perfil reproduzido. E eu, com áreas de professor freiriano e consciente e conscientizador, eu estava dentro de um perfil que, na verdade, era a reprodução da instituição, para ver como isso é forte. Então, às vezes, mesmo a gente que tem um discurso mais liberal, mais democrático popular, se pega nesses aspectos, né, de reprodução da instituição. Quem estuda Bourdieu sabe bem desses conceitos e dessas definições, que é a instituição como a reprodução, né? Então, eu fiz a próxima ruptura, que era no campo da didática, no campo pedagógico. Era inevitável, porque a minha aula passou a ser uma aula mais animada, eu passei a me sentir melhor e comecei a perceber que eu poderia trabalhar melhor esses aspectos. E aí, todos os estudos, todas as minhas reflexões me levavam para o campo das emoções, para o campo da psicologia, mas não dessa psicologia educacional, no campo da psicologia mais antiga, inclusive, né? Então, foi mais ou menos aí que eu comecei. Isso também me ajudou muito a ter um trato com os alunos diferente. Comecei a perguntar, meu filho, o que é que você quer aqui? E os alunos, pobres diabos, tendem a responder sempre o que o professor quer ouvir. Você pergunta o que é a escola, eles nunca dizem, é um prédio que ensina aluno. Eles nunca dizem o que vem na cabeça, eles tentam enfeitar, dizer uma coisa bonita que agrade o professor. E eu comecei a perguntar, o que é que vocês querem aqui? O que é que você quer aqui? O que é que essa escola, o que é que essa universidade pode fazer por você? E, a princípio, eram respostas muito mecânicas, muito, não, eu quero... Mas depois essas respostas começam a vir de lugares mais profundos. E, basicamente, eu percebi que isso era a minha pedagogia. Era uma pedagogia que motiva as pessoas. Só que aí eu vi que tinha um caminhão de coisas que fala de motivação, inclusive com outro caminhão de preconceito, de coisas que eu precisava dizer qual era a motivação da qual eu estava falando. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que fazer essa diferenciação, porque não é aquela motivação não sei como é o nome, espero não ofender ninguém, mas dos tipo coaching, né? Eu gosto dos coaching, mas desse lugar mais simplista, eu diria, né? Desses eventos que você vai, sai bombando, mas depois já passou, depois já diminuiu e você acaba voltando para o que chamamos de zona de conforto, né?
Então, a minha motivação, eu trouxe a minha própria história. Foi simples, que ela tem um percurso bastante duro e eu posso usar isso. E aí foi quando entrou uma palavrinha que eu gosto muito, que Marília gosta muito, que é contexto. Né? O contexto como motivação. E aí, em vez daquele outro time que despreza o contexto, que diz, vá lá, você pode, você ganha 1 milhão, do 1.000 ao 1 milhão em poucos meses, 1.000 para cá, 1 milhão para lá, essa coisa, esse contexto, posso das escolas públicas e particulares também. E eu pensei, esse contexto é uma das bases da minha pedagogia. E aí, é lógico, é uma pedagogia porque vai para o planejamento, vai para a didática, vai para o trabalho pedagógico, vai para a sala de aula, vai para o plano de aula, para o plano de ensino, para o plano de curso, para o PPP. Então, se ela transita no seio da escola como um todo, ela é uma pedagogia. Né? Então, eu estou aqui conceituando, dizendo de onde eu tirei essas coisas e tentando, de alguma forma, mostrar para vocês. Né? Dizer, na verdade, eu não estou tentando convencer ninguém de nada. Eu estou dizendo que eu descobri que eu tinha uma pedagogia. E esse é um grande problema, porque a maioria de nós, professores, nós acreditamos que existe uma pedagogia que dá conta de tudo. E o que eu quero frisar aqui é cada um tem sua pedagogia. Cada um pode criar e dar um nome, inclusive, à sua pedagogia. Sabe quem fez isso? Paulo Freire. Qual é a pedagogia de Paulo Freire? É a pedagogia do oprimido. Foi a pedagogia dos soviéticos, a pedagogia socialista. Ou seja, as pessoas deram nome a essas coisas. O que eu estou fazendo é dar nome a uma coisa minha, que eu desenvolvo, que eu testo, que eu estudo, que eu pesquiso e que, inclusive, tem mostrado bons resultados. Então, cada professor tem a sua própria pedagogia. A gente precisa dar nome a essas coisas, é nossa. Como Marília também já disse, cada professor é um sujeito. Cada um tem a sua forma de ensinar. Então, isso é a sua pedagogia. Dê um nome a ela. É isso que eu digo sempre. Não existe, simplesmente não existe um professor igual ao outro. Cada um tem sua prática pedagógica a partir da sua vivência, do seu contexto, da sua realidade. Então, é sua. Então, dê um nome. Patentei, se for o caso, mas é sua. Então, grosso modo, foi isso que eu fiz. Né? É isso que eu estou fazendo. Continuo meus estudos em todas as áreas, mas dizendo, a minha pedagogia se chama isso. Né? E ela tem esse pilar, ela tem o contexto, ela tem a realidade, ela tem o emocional como pilares. Né? Então, a primeira parte é essa, eu vou caminhar para a segunda para a gente bater um papo daqui a pouco. Então, é uma proposta pedagógica que eu venho desenvolvendo, que cria, desenvolve e acompanha o processo de ensino-aprendizagem guiados por aspectos psicológicos, sociológicos, pedagógicos, históricos. Né? Até aí, não tem esses fundamentos, a gente pega porque já estão postos, são riquíssimos, e então esses fundamentos a gente já tem também. Né? Fundamentalmente, a pedagogia da motivação busca sentido nos conteúdos. Busca o sentido dos conteúdos para as pessoas, mas busca também o sentido das pessoas. Ou seja, a preocupação é como é que aquela pergunta que eu faço sempre aos alunos, como é que esse conteúdo pode te ajudar a você se aproximar mais do seu sonho? Pergunta anterior a essa, qual é o seu sonho? O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui hoje nesse webinar? Né? O que é que trouxe aqui? Que conjunto de fenômenos e fatores foi esse que trouxe aqui? Será que é porque tinha que estar, tinha que ouvir essas palavras? Será que... O quê? Por quê? Então, qual o seu sonho? E a gente precisa muito fazer isso, principalmente agora, pós-pandemia, durante a pandemia, a gente não tem mais muito o que seguir os protocolos, as miudezas,
Eu eu estou muito convencido que nós, seres humanos, que nós é a vida inteira se escondendo de quem nós somos, falando bonito para agradar uns. E eu estou muito rebelde nesse sentido. Eu acho que a gente perde muito quando usa essa máscara. Quando, sabe, gente é bicho estranho, gente é bicho estranho. E essa estranheza nos compõe, essa estranheza compõe o currículo escolar, essa estranheza compõe a sala de aula. E a gente está sempre tentando empurrar isso para debaixo do tapete, só que isso é tão grande que não cabe no tapete. Isso é muito, muito grande. Então, os sentidos dos conteúdos. O que é que você quer? Como é que esse conteúdo pode ajudar você a sair de A e ir para B em relação ao seu sonho? E aí, trazendo toda a perspectiva de uma alegria na escola, a gente tem um pensamento que mas isso é hoje. Eu quero saber como é que esse conteúdo ajuda esses alunos agora. Sabe, porque nós perdemos muito tempo dizendo você vai se arrepender se não ler esse texto. No futuro, você vai se arrepender se não aprender frações. No futuro, você vai se arrepender se você não aprender a escrever a redação. De fato, quase sempre se arrependem. Mas nós, enquanto professores, precisamos pensar como é que esse conteúdo pode ajudar esse aluno hoje, agora. Como é que esse que eu estou oferecendo pode ajudar ele a se aproximar do sonho dele. Porque só faz sentido para ele se for agora. No futuro, o futuro é uma palavra tão abstrata na cabeça de um adolescente de 16 anos, de uma criança de 10, que é muito difícil prometer que ele vai se arrepender. Que provavelmente vai, mas é ilusório. Então, isso, o sentido dos conteúdos e o sentido das pessoas, no caso, professores e alunos. Eu, professor, por que eu estou dando esse conteúdo? Como é que esse conteúdo ajuda esse aluno? E esse aluno, por que tem que aprender esse conteúdo? Como é que esse conteúdo ajuda a alcançar os objetivos? Parece simples, mas é só não perder o objetivo. Porque, tendo objetivo, professor e aluno têm alguma coisa em que se agarrar. Eu estou cansado de ouvir os colegas dizerem... Eu chego na aula e pergunto o que é que a gente estudou ontem? Ninguém responde porque ninguém lembra. Gente, vocês lembram? Em geografia, a gente estava falando de quê? Ninguém lembra. Não é possível que vocês não lembrem. A gente falou aqui de relevo, de paisagem. O que é que vocês lembram desse assunto? Zero. O que é que acontece? Acontece que esses conteúdos foram colocados em cima de nada. Que normalmente é assim que funciona. Os conteúdos são colocados em cima de uma base de fumaça e eles caem. E todo dia o professor tem que botar de novo, e de noite eles caem de novo. O professor volta no outro dia e repete, e eles caem constantemente. E a gente termina o doutorado e não lembra da regra de Bhaskara. Né, Michel? Eu não lembro. Porque era fumaça. A gente botou isso em cima de fumaça. Então, é disso que eu falo, é de sentido, de base, de ter as coisas, de ter em que essas coisas se segurar. Gente, porque senão não faz sentido. E eu gosto sempre de dizer, se não faz sentido na minha vida, não faz sentido para mim. Eu estudar esses relevos, essas histórias gregas e romanas, essas trigonometrias, elas têm que ter um sentido para mim. Eu tenho que saber qual é meu direito, enquanto aluno, saber qual é esse sentido. Senão, não faz sentido eu aprender. Bem, então, o fundamento é esse, né? Se preocupa com o sentido dos conteúdos, mas também com o sentido das pessoas. Com esse sentido no sentido no sentido psicológico, vamos dizer assim, né? Como é que eu estou? Como é que eu estou passando isso, né, para os meus alunos? Então, no livro A Formação Social da Mente, que é de Vygotsky, 2010, um livro espetacular, ele vai reforçar essa palavra que eu e Marília e muitos outros gostamos muito, que é o contexto como gerador de comportamento, ou seja, boa parte do nosso comportamento é em função do nosso contexto. Segundo o autor, a cultura se torna uma parte da natureza de cada um. Então, repare bem como isso é forte. O nosso contexto, que é cultural, ele invade um aspecto que é natural.
Então, a gente se torna mais ou menos, biologicamente, inclusive, aquilo que vivencia culturalmente, né? Alguém falou alguma coisa? Sim. Então, o aspecto cultural entrando, influenciando, tornando o sujeito biologicamente transformado. Então, a importância desse contexto, ela é tanta, mas é um contexto real. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse ensino remoto, eu dando aula, e a gente fala muito de realidade do aluno. Minha gente, aconteceu uma coisa tão louca. Deixa eu contar a vocês. Repare bem. Estou eu aqui com meus alunos e aí eu pedi para que... Era uma atividade simples, era um texto e eles iam ler e dizer o que entenderam, né? Nada de novo até aí. Só que eles iam explicar, claro, iam abrir a câmera e explicar. Nesse tempo eles ainda abriam a câmera. Hoje em dia se tem uma briga danada para não ligar a câmera. Tudo bem. Quando o aluno pegou o celular, que começou a falar, a imagem atrás, sabe, o cenário que o celular captou, gente, foi uma coisa tão espetacular, mas tão espetacular, que eu pensei, essa realidade, isso aí, esse contexto, isso é o contexto. Tinha torres de energia eólica, tinha tipo uma mata muito verde, muito bonita, tinha muita galinha no quintal, muito bicho, boi, e esse cenário espetacular de trás, uma mata com torres de energia eólica girando. E eu pensei, isso é o contexto efetivo. Um contexto que, às vezes, nós mesmos que falamos de contexto, pensamos que sabemos qual é o contexto. Então, a gente quase sempre age pedagogicamente em cima de um suposto contexto, em cima de uma suposta realidade que a gente pressupõe que conhece. E esse foi um dos ganhos do ensino remoto. Eu não estou defendendo nem condenando, mas esse foi uma coisa que me chamou muita atenção. E outro destaque dessa atividade, esses alunos, porque não foi só um, eu fiquei pasmo, porque cada um que abria a câmera era um êxtase, porque de fato aquilo era a realidade, era como se pela primeira vez eu estivesse falando de realidade e vendo a coisa, e não supondo. E aí esses alunos falaram com uma propriedade que eu nunca tinha visto. E eles eram meus alunos no presencial. Então eu dizia, não é possível, isso não é Breno Vinícius que está falando. Porque Breno é tímido, Breno é calado, ele senta lá num canto e mal abre a boca. E aí outra reflexão que eu trago para nós. Os nossos alunos, a nossa instituição, a escola, a universidade, ela apequena o aluno. Por quê? Porque ele sai de casa e ele se arruma. Esse ato de se arrumar, o mesmo que me incomodou lá atrás, que me apequenava, também apequena o estudante. Então, ele se veste, é como se ele se transvestisse, se preparasse para ir para um lugar exótico, estranho, em que ele não é ele. E esse lugar é a sala de aula. E lá ele não pode ser efetivamente ele. De tal modo que, quando ele abriu aquele celular e começou a falar, ele era ele. E foi uma coisa espetacular. Depois eu quero escrever sobre isso, porque esses pressupostos me dizem que a nossa concepção de realidade do outro é muito abstrata. E é isso que eu busco nessa pedagogia. Mas é pegar esse contexto com o máximo de apropriação possível, porque se tornou moda falar em educação contextualizada, aprendizagem significativa, metodologias ativas, tem tanta coisa bonita, só que essas coisas, para essa engrenagem funcionar, elas vão precisar da realidade dos sujeitos, das outras pessoas, e não vai ser de uma realidade suposta pela minha intelectualidade, vai ser pela realidade existencial concreta dos alunos, ou então não vai funcionar. Vai ter sérios problemas. Então, isso é muito importante. Quem são esses alunos? Esse momento de pandemia, de ensino remoto, dessa coisa toda, quem são esses alunos? É hora da gente tá começando a ver, porque esse troço aqui, que lhe permite ver o meu cenário, claro que a gente sempre busca botar um cenário bonitinho, de livro e tal, mas ele entrega ao outro
uma intimidade, uma realidade que antes a gente não tinha. Então, às vezes, o aluno abre o celular e pega aquela parede bem sofrida, naquela casa baixa, naquele lugar meio escuro. E aí você vê, é ali que aquele aluno estuda. Um barulho medonho, um calor que você vê o menino, a menina tirando o suor da cara. Quer dizer, efetivamente, esse contexto não pode ser negado por nenhuma pedagogia, né? E as mais progressistas tentaram não negar, e muitos educadores progressistas tentam não negar. Só que é isso que eu estou dizendo, supondo. E esse celular, essa coisa, está mostrando, mesmo que no fundo, está mostrando muita coisa. É um destaque que eu faço sempre. Prestem atenção nos detalhes, vejam o que tem nas entrelinhas disso, porque é o que nos resta. O aluno virtual deixou pouco rastro, mas quando ele liga essa câmera, a gente tem muita coisa que observar. E não é julgamento se é pobre, se é rico, não é disso que eu estou falando. Vocês estão me entendendo, é de compreender essa espacialidade, esse lugar como o lugar do sujeito, o lugar efetivo do sujeito. Pode ser rico, tá, é o lugar desse aqui. Ele tem uma casa com alpendre espetacular, um carro novo debaixo desse alpendre. O outro tem uma casinha muito simples. Não é disso que se trata, é dos lugares, dos territórios de pertencimento desses alunos. Então, aí também vem a questão de quem é o professor, né? Porque, a depender do professor, eu já vou concluir, viu, Maria? A depender do professor, isso tudo passa batido, né? E esse tempo de pandemia também vem chamar a atenção para isso. Quem sou eu enquanto professor? Não sei, eu nunca parei para pensar nessas coisas. Mas é importante, parece que a gente está diante de um tempo, de uma sociedade do cansaço. Tem um livro com esse título, de Byung-Chul Han, sul-coreano, Sociedade do Cansaço, espetacular. Que é isso, é tempo de pensar outras coisas, porque essa fadiga, esse cansaço do professor, ele não é físico. É isso basicamente que ele diz. Isso é psicológico. Não adianta fim de semana, não adianta férias. Você já chega no outro dia, nem vai adiantar a pandemia. Quando a gente voltar e conversar com a colega, conversar com o colega, ele vai dizer, estou morto, estou cansado. Porque não é cansaço físico, é cansaço mental. Não que nós não estejamos trabalhando na pandemia, porque acho que está pior. Mas, enfim, é tempo de nós, professores, pensarmos sobre isso. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo? Eu estou gastando minha vida inteira dando a mesma aula, não é para os alunos, vou dar uma aula boa para os alunos, eu vou dar uma aula boa para a escola. Primeiro é para a gente, porque quando a gente dá uma boa aula, o aluno sabe, a gente também sabe. Então, consequentemente, quando a gente dá uma aula ruim, a gente também sabe. Então, é tempo de fazer essas reflexões. Não é para o outro, é para mim, uma aula boa. É gratificante dar uma boa aula. Do mesmo modo que é terrível uma aula ruim, o tempo não passa, a coisa não acaba, a sineta não toca, é horroroso. Então, essas coisas é para mim. O que é que eu estou fazendo? Vai ser 45 minutos de terror, esperando a aula acabar, ou vai ser 45 minutos em que eu estou aqui proporcionando bem-estar e possibilitando que esses alunos, que essas pessoas se aproximem mais dos seus sonhos. Então, eu escrevi mais algumas coisinhas, mas eu não vou... Porque é isso, sabe, gente? A pedagogia da motivação, repito, é uma criação, é o nome da forma como eu estudo. E aí, dessa pedagogia, eu migrei para outro campo no Instagram, que é incentivar, de alguma forma, vamos usar essa palavra, não sei se é boa, mas incentivar as pessoas a ingressarem na pós-graduação. Porque ainda é um campo assim extremamente restrito e não só pela rispidez da própria estrutura, mas pela incapacidade ou pelo desconhecimento das pessoas terem informações sobre aquilo. Então, muita gente termina a graduação sem saber o que é uma pós-graduação. Então, eu queria contribuir de alguma forma com isso. Para isso, mas também dentro da pedagogia da motivação, eu eu transformei minha página do Instagram, que é Professor Luiz Gomes. Quem quiser
e curtir, dar uma força, vá lá e siga, ou não siga, mas dê uma olhada, se valer a pena, indique. Enfim, veja lá. Eu tento fazer isso. É uma espécie de incentivo às pessoas que buscam informações sobre a pós-graduação. Resumindo, nós, professores, estamos precisando, estamos diante de umas atitudes. Vocês estão aí também, tanto que estão sinais óbvios, claros, de pessoas que estão buscando. Sujeitos curiosos, sujeitos epistêmicos, sujeitos que, né, e por saberem dessa sua inconclusão, estão buscando. É isso, gente. Eu vou querer esses minutinhos para a gente bater um papo, se for possível.